Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Portando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os maiores erros que o investidor iniciante pode cometer. Mas aqui no canal a gente sempre tenta fugir um pouco do óbvio, então a gente não vai ficar falando dos principais erros, os erros mais óbvios, que é na verdade você comprar uma ação sem analisar direito, é você ficar pulando de galho em galho, tipo, agora é fundo de tijolo, é o tchan-tchan do momento. Aí você vai para fundo de tijolo. Agora FII de papel é melhor. Aí você vende seus FIIs de tijolo, vai para de papel. Aí depois você vê que ações de construção é melhor. Aí você vende seus FIIs de papel e vai para ações de construção. Esse negócio de pular de galho em galho também acaba não funcionando no longo prazo. E também um outro erro muito comum é dar uma extrema atenção para o curto prazo e acabar desconsiderando um pouco o longo prazo, quando na verdade o que você deveria fazer é o contrário. Você tem que focar no longo prazo e dar uma certa ignorada no que está acontecendo no curto prazo para ir fazer bons investimentos. Então todos esses três erros que eu citei aqui são erros muito óbvios, a gente não vai falar sobre eles nesse vídeo e na verdade o principal tema do vídeo são erros que muitos investidores iniciantes cometem e que não tem ninguém falando sobre eles, que não tem ninguém avisando para esses investidores que essas coisas aí estão bem erradas. Então esse é o tema principal do vídeo. Então vamos parar aqui já de enrolação e vamos já direto pro primeiro erro, que é fazer gestão ativa. E aí tem muito investidor iniciante que acompanha aqui o canal, que tá vendo esse vídeo e falando, poxa, então fazer gestão ativa não é legal. Pô, legal, mas o que é essa tal de gestão ativa? Bem, é o que a gente vai explicar agora. Então imagina que você vai lá e você compra ações de 5 empresas. E você compra aí por volta de R$1.000 cada uma das ações. E aí passa um tempo, o que acontece? Bem, vai passar um tempo e você vai ver que uma dessas ações pulou para R$3.000, ou seja, você investiu 1.000 e agora já está em R$3.000, e uma outra ação que você tinha por volta ali de R$1.000, agora está ali por volta de uns 300, R$400, e a maioria das suas ações, a ação 2, 3 e 4, subiu um pouquinho, caiu um pouquinho, mas meio que nenhuma grande movimentação. E eu te pergunto, frente a essa situação, que você tinha 5 ações, você investiu R$1.000 em cada uma, passou um tempo, uma triplicou de valor, a outra caiu 80% e as outras meio que subiu um pouquinho, caiu um pouquinho, tá bom. Nesse cenário daqui, o que você, investidor, faz? Bem, você pode não fazer nada, você pode investir mais na ação 1, você pode investir mais na ação 2, você pode investir mais nessas 3 aqui. Qual que seria a opção correta? E bem, na verdade existe uma resposta correta para isso. Então, na verdade, você deveria se perguntar se ainda faz sentido você ter a ação 5 em carteira. Será que ela foi um erro de investimento? Ou será que agora ela está mais descontada ainda do que já estava antes? Bem, você deve fazer essa reflexão. E se você chegar na conclusão que deve vender a ação número 5, ótimo, é uma boa conclusão se você chegou nela, vende a ação número 5 e fim de história. Mas se você achar que ela ainda faz sentido na sua carteira, que ela ainda é uma boa empresa e que todas essas oscilações de cair 80% é apenas ruído de mercado, tá bom, então você deveria continuar com a ação 5, mas você deveria aportar mais dinheiro na ação 5 e não vender as suas outras ações para comprar a 5. Isso que é a gestão ativa. Você vender outras ações para comprar uma outra ação da sua carteira. Então, qual que é o grande problema de você fazer isso? Quando você vende a ação número 1 que triplicou de valor, muito provavelmente ela triplicou de valor porque ela é uma ótima empresa, você acertou o momento de compra, acabou acertando por sorte mesmo, e ela acabou triplicando de valor. Mas se você vender essas ações para comprar mais da ação 5, você vai estar basicamente cortando as flores para deixar crescer as ervas daninhas. Quem falava isso daqui é o Benjamin Graham, um grande investidor, foi quem ensinou Warren Buffett a investir. Então, na verdade, você não deve, pelo menos nos primeiros 5 anos de investimento, fazer gestão ativa. Você não deve vender uma ação, você não deve vender um fundo imobiliário para pegar esse dinheiro para rebalancear a sua carteira, para investir em outro ativo, a menos que você perceba que esse ativo foi um erro. Aí sim, aí você deve vender mesmo. Mas só para rebalancear a carteira, para igualar os percentuais, você não deve fazer. Porque você consegue fazer isso muito rapidamente apenas com seus aportes, porque quando você começa a investir, o tanto que você aporta comparado com o tanto dinheiro que você já tem investido é um valor muito alto. Então apenas com 1, 2, 3 aportes mensais, você já vai conseguir então equilibrar essa ação 5 e voltar aqui por volta de R$1.000 e deixa a ação 1 lá nos 3.000 quieta na dela e deixa ver o que vai acontecer nos próximos anos com essa ação 1. E um outro ponto muito importante também é que quando você vende uma ação, você paga taxa, você paga imposto de renda caso você venda mais do que R$20.000 no mês, então você deve sempre tentar evitar um pouco, vender ações, vender fundos imobiliários e sempre tentando rebalancear a sua carteira com os aportes. E dá para fazer muito bem isso nos primeiros 5 anos de investimento, depois fica um pouco mais complicado, então só depois de uns 5, 6 anos investindo que você pode pensar em vender alguma coisinha para comprar uma outra que está um pouco mais barata. Enquanto isso, tenta só fazer isso com seus aportes, tá bom? E agora vamos falar sobre o segundo erro, que é você diversificar demais. Mas antes de tudo, se você estiver gostando do vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E se
você tem algum amigo que investe, poxa, manda esse vídeo aí pra ele, tá bom? Mas qual erro aqui que a gente vai falar agora, o erro número 2, que é um erro muito grande e que eu vejo muita gente cometendo, que é tentar diversificar demais. E a diversificação é extremamente importante. Tá, mas tá bom, o que é essa tal de diversificação? Diversificação é você ter ações de várias empresas que são muito boas, na sua opinião, para caso, por azar, o projeto de uma ou outra dessas empresas acabe dando errado e você tenha um prejuízo, esse prejuízo vai ser apenas uma pequena parte dos seus investimentos. Então, de tudo que você investiu, se esse projeto der errado da empresa, por azar, porque ela era uma ótima empresa, ela tinha um projeto muito interessante, você investiu, poxa, uma coisa aqui acabou dando errado, uma coisa ali acabou dando errado também, acabou que essa empresa acabou perdendo muito valor. Tá bom, se isso acontecer, no todo, você perde só pouco dinheiro. E essa aqui é a ideia da diversificação, porque no longo prazo, isso aqui vai acabar acontecendo em uma outra empresa, e se você tiver investimento em 10, em 15, em 20 ações, isso aí provavelmente não vai te afetar tanto. E só que tem aqui um ponto muito importante. A diversificação, ela é algo que surge naturalmente com o tempo. Tem muita gente que começa a investir e quer forçar uma diversificação e que, na minha opinião, não é um bom motivo. Como, por exemplo, imagina você ter 10 ações ou 10 fundos imobiliários e você investir R$100 em cada um deles. Você está bem diversificado? Sim, você está bem diversificado, você tem aí 10% da sua carteira em cada um desses ativos, mas você precisa mesmo estar tão diversificado assim, tendo só R$1.000? Poxa, você vai ter aqui R$100 em 10 ações ou 10 fundos imobiliários, você vai ter por volta de R$1.000 na carteira, você não precisa estar tão diversificado assim. Porque se alguma coisa acontecer, poxa, R$1.000 é um valor significante, é um valor muito importante, mas é um valor muito pequeno comparado ao que você vai ter nos próximos 20, 30 anos. Então você pode arriscar um pouco mais e colocar, por exemplo, 500 em 2 empresas ou 2 fundos imobiliários, faz, na minha opinião, muito mais sentido. Você deveria, com toda certeza, ter aí 10 ações ou 10 fundos imobiliários, ou até mais do que isso, para investir R$10.000 em cada um deles. Isso porque, conforme você vai aumentando de carteira, aí sim faz sentido você diversificar em mais ativos. Mas quando você começa, você não deveria fazer isso. Quando você começa, você deve focar em buscar boas empresas, em buscar bons fundos imobiliários. E aí, com o passar dos anos, você vai vendo que existem empresas muito interessantes, que são tão boas quanto a que você já tem em carteira, e aí você acaba só colocando elas em carteira também. Então, na verdade, a diversificação é uma coisa que acontece com o tempo, quando você vai analisando novos ativos. E por isso que não é tão interessante assim você focar, você forçar uma diversificação assim, logo no início. Porque quando você está começando, você não vai entender de 10 ações, de 10 fundos imobiliários que são tão bons assim. É muito mais interessante você ficar em 2, 3 e ir aumentando esse número com o passar dos anos. E buscar aí chegar em 10 ativos lá depois de 2, 3 anos só investindo, que aí você vai ter um conhecimento muito maior sobre o que você está fazendo. E por isso que, na minha opinião, você diversificar demais logo no começo é um erro bem grande. E agora a gente vai falar sobre o último erro do vídeo, que é o pior erro possível que o investidor poderia cometer, que é não se inscrever no canal. Então você deveria se inscrever para ficar por dentro dos próximos vídeos. Gente, um abraço a todos e até o próximo vídeo.